Bom dia, meus irmãos. Nós estamos trabalhando, os irmãos já sabem, alguns que tiveram a oportunidade de estar acompanhando aqui este curso de verão nos outros domingos, com o livro Mente Cristã, livro do Oliver Barclay, né, que trabalha esta questão do cristão no mundo, relacionando tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós somos, mas no nosso ambiente e na nossa vida. E ele foi trabalhado, né, aqui com o presbítero Wander, com o presbítero Ulisses, também com o pastor Lucas, essa questão da cosmovisão cristã. E hoje nós vamos encerrar, nós vamos propor aqui um fechamento para esse curso, para essa temática, com uma situação bastante prática com relação à mente cristã, que é como o cristão precisa pensar, precisa ver, precisa enxergar o seu relacionamento com o trabalho e também com a cultura. Vamos enfatizar um pouco mais a questão do trabalho, mas os pilares são os mesmos. Aquilo que nós estivermos trabalhando e falando aqui acerca do trabalho também estará relacionado com a cultura. E algumas coisas nós podemos tratar separadamente, mas quase todos os pontos podem ser tratados das duas formas. Também posso recomendar aqui, que foi uma fonte de estudos, a obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Também o livro dos autores Sebastian Traeger e Greg Gilbert, O Evangelho no Trabalho. E um estudo que tive a oportunidade de acompanhar na internet, do pastor Heber Carlos Júnior, que também foi fantástico para a composição desse estudo que nós vamos tratar. Pode ir passando aí, por favor. Bom, nosso tema aqui é uma visão cristã do trabalho e da cultura. E pode ir passando. E hoje nós, se os irmãos quiserem abrir lá em João 17, versículo 15. Aliás, meus irmãos, eu vou citar muitos textos bíblicos, nem todos eu vou pedir para nós abrirmos por conta do tempo. Mas se os irmãos quiserem anotar a referência do texto bíblico para depois ler com mais tranquilidade, à medida que eu for citando, os irmãos podem anotar. Depois, essa apresentação nós vamos disponibilizar no site da igreja. E aí, quando disponibilizar a apresentação, eu pretendo colocar também com as referências bíblicas, né? Mesmo que eu não projete todas aqui, por uma questão do visual, né? Que se eu for projetar todas, a gente não vai conseguir enxergar tudo. Mas o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, aliás, eu vou ler também o 14, diz o seguinte: Eu lhes tendo dado a tua palavra Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Esse é o conflito, esse é o dilema que nós vivemos nos nossos dias. Somos cristãos, não somos desse mundo, entendemos que o mundo nos odeia, como odiou a Cristo, como odiou a palavra de Deus, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo por algum propósito. Então, vamos analisar como que o trabalho precisa ser encarado com relação a este propósito. É comum que nós entendamos o trabalho, meus irmãos, como uma outra face da nossa vida. Em outras palavras, nós somos cristãos, nós entendemos que precisamos servir a Deus, temos que ter uma postura diferenciada. Entretanto, muitas vezes, quando dá segunda-feira e nós entramos para o nosso ambiente de trabalho, as coisas se tornam diferentes. Nós entendemos que ali não é lugar para o cristão ser cristão. Ou, muitas vezes, não sabemos o que é ser cristão, de fato, no trabalho. Temos uma impressão errada, temos uma cosmovisão errada do que é ser cristão. Com relação também à cultura, nós
podemos encarar a cultura por alguns pontos de vista, aqueles que eu mencionei ali. Nós podemos encarar que nós vivemos uma cultura cristocêntrica, ou seja, aquela cultura em que Cristo de fato é o centro das nossas atenções, de fato tudo que é feito, tudo que é pensado, tudo que é praticado tem como alvo Cristo, e nós poderíamos almejar viver numa cultura desta forma, mas de fato não é isso que acontece, não é isso que nós vivemos. Podemos ter uma cultura considerada amigável em relação ao Evangelho, ou seja, uma cultura que, embora não seja cristocêntrica, ela é simpática ao Evangelho. Ela se vale dos princípios e dos valores que o Evangelho tem para o ser humano e absorve e aproveita tudo aquilo que há de bom. Como durante um bom tempo a Europa se valeu da cultura evangélica, da cultura cristocêntrica que foi implantada a partir da Reforma. Mas creio eu, meus irmãos, e acredito que os irmãos podem encontrar esses fatos no nosso dia a dia, que nós estamos caminhando para um outro extremo, de uma cultura que se mostra cada dia mais indiferente ao Evangelho, intolerante ao Evangelho e chegando ao ponto de ser, de fato, inimiga do Evangelho. A inimizade da nossa cultura em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, cada dia nós podemos observar os sinais mais patentes. Ainda temos a graça, a bênção de não vivermos uma sociedade e uma cultura onde ser evangélico ou professar a sua fé seja um crime, seja motivo de perseguição física da sua liberdade. Mas nós não podemos encarar como se estivéssemos também numa cultura onde tudo que fazemos e tudo que somos é amigável em relação ao Evangelho, é simpático em relação ao Evangelho. De fato, não é. E nós, como cristãos, fomos chamados e temos a oportunidade de ou sermos renovados, termos nossa mente renovada a cada dia pelo Senhor, ou então sermos conformados com a cultura que nós vivemos. Esses são os dois pontos, ou são as duas possibilidades que o cristão tem. Estarmos nos renovando a nossa mente, ou então estarmos conformados com aquilo que nós estamos vendo, nós estamos vivendo, estamos presenciando. Vivemos aquele conflito entre o espiritual e o material. Paulo já fala, já cita essa questão, porque essa questão já havia desde a igreja primitiva, esse conflito entre que aquilo que é espiritual é bom e aquilo que é material é mal. Isso ficou conhecido como gnosticismo e posteriormente, na Idade Média, como maniqueísmo. Esse conflito de que a matéria é má e o espírito é bom. E Paulo, já na igreja primitiva, já traz bastante esclarecimento sobre essa questão, sobre como que nós não somos um ser, ou não somos seres apenas espirituais, mas nós somos seres que estamos inseridos numa sociedade, que vivemos num mundo que, apesar de caído, apesar do pecado, nós participamos dele e nós temos um mandato a cumprir aqui, algo a fazer aqui. Deus nos colocou aqui para fazer algo, e nós entendemos então dessa forma que o trabalho é algo que Deus então proporcionou para que o cristão estivesse fazendo, que o cristão pudesse também exercer sobre a bênção de Deus, ou sob a bênção de Deus. Pode passar, meu irmão. Isso, pode passar todos os 3 aí, 4, isso, obrigado. Bom, inicialmente, a mentalidade, a ideia, que quando nós tratamos de qual é a posição dos evangélicos, ou dos cristãos em geral, em relação ao trabalho, alguma daquelas situações ali geralmente vem à tona. A primeira delas é que, geralmente, os cristãos, os evangélicos, eles têm, quando pensam no trabalho, quando entendem que precisam louvar a Deus e agradar a Deus com o seu trabalho, entendem que precisam dar uma utilidade espiritual ao talento que Deus conferiu a ele. Então, a pessoa é médica
e ele entende o seguinte: não, eu preciso dar a Deus, doar a Deus aquilo que Deus me deu, esse dom. Então, quando eu tirar férias, eu vou para o campo missionário, e lá eu vou atender as pessoas de graça, vou trabalhar de graça, porque assim eu estarei devolvendo para Deus, estarei fazendo algo útil, dando uma utilidade espiritual ao trabalho, ao dom que Deus me deu. Alguém é um professor e entende que não, eu preciso então tirar no meu tempo e fazer do meu tempo, fazer algum trabalho voluntário de educação, mas onde ali eu também possa pregar o Evangelho, onde ali eu possa levar a mensagem do Evangelho às pessoas. E muitos entendem então, ou músico, né? Eu sou músico, então olha, se você é músico, você tem que entregar o seu dom para Deus, fazer com que Deus se utilize deste dom que Ele te deu. Essa é uma das mentalidades, é uma forma de pensar que muitas vezes nós temos, né? Como se o médico no seu consultório, de segunda a sexta, ele ali não estivesse agradando a Deus. Ele só vai agradar a Deus então quando ele está no campo missionário, ou como professor, ou como advogado, ou como um músico que tem o seu trabalho, mas ele só está dedicando o seu talento a Deus quando ele vem para a igreja, e aqui então ele exerce o seu dom para o Senhor. Veja se essa não é, e não foi talvez, uma mentalidade que permeou o nosso meio durante muito tempo, ou ainda permeia. Também entendemos muitas vezes, alguns irmãos entendem ainda, que servir a Deus é o mesmo que uma atividade ministerial. Então entenda que, olha, o pastor, ele no seu trabalho ele serve a Deus. O pastor no seu trabalho serve a Deus. Mas o dentista no seu trabalho não serve a Deus, porque não é uma atividade ministerial. Isso é um equívoco. Isso é algo que nós precisamos retirar da nossa concepção cristã. O pastor, ele tem uma atividade e às vezes, né, de tempo integral, dedicada ao serviço do Senhor, mas isso é tão importante quanto a mãe que cuida do seu filho e dedica o seu tempo para servir outro, para servir alguém que não pode fazer nada por si só, por ela mesma. Então, a Bíblia nos ensina e nos alerta que o trabalho ele não é única e exclusivamente aquele trabalho que você se dedica a fazer algo que é espiritual, meus irmãos. Ou outra possibilidade também é quando procuramos alguma alternativa cristã para fazer o nosso trabalho. Né? Às vezes a pessoa está incomodada com o trabalho que faz, e ele procura então ali alguma alternativa cristã. Então, aí vamos pensar numa rádio evangélica, numa televisão evangélica, num jornal evangélico, numa escola evangélica, num hospital evangélico, e não, a única forma, já que eu quero servir a Deus com os meus dons e talentos, é fazer os nichos evangélicos. Nenhum deles que eu estou mencionando aqui tem nada de ruim em si mesmo. O que nós queremos abordar e pensar um pouco é sobre se esta é a única forma que nós temos de servir a Deus com os nossos dons e talentos. Será que a única forma de um professor estar de fato servindo a Deus é trabalhando numa escola evangélica? Ele não pode estar servindo a Deus trabalhando numa escola pública, numa escola particular não confessional, ou advogado, ou qualquer que seja a profissão, o comerciante, enfim. Todos esses aspectos, todos esses pontos que eu mencionei aqui, possuem o mesmo problema, o mesmo erro, que é aquilo que nós conhecemos como dicotomia. É a separação entre um aspecto da nossa vida e a nossa fé. Nós tendemos a separar aquilo que nós cremos com aquilo que nós somos. Inclusive, muitas vezes, as pessoas nos perguntam, né, o que você é? E a pessoa fala, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou médico. Não é como se aquilo identificasse o que você é. E aquilo é o que você faz. Quando talvez nós devêssemos dizer, eu sou cristão, mas eu faço isso.
eu sou cristão, de tempo integral. E com o meu tempo, eu dedico o meu tempo desta ou daquela forma. Pode passar, meu irmão. E aqui eu gostaria de começar a pensar com os irmãos algumas soluções, eu botei ali entre aspas, porque de fato não são, de fato, verdadeiras soluções para essa dicotomia que muitas vezes nos acomete, né? Nós queremos lidar com essa questão da fé e do trabalho, ou da fé em algum aspecto da nossa vida, anexando partes, colocando partes ao nosso trabalho. Então, muitas vezes, uma pessoa que entende que não, como eu sou evangélico e eu sou um cristão, e eu trabalho, eu quero glorificar a Deus no meu trabalho, então eu preciso acrescentar coisas no meu trabalho. Por exemplo, eu posso buscar promover atividades espirituais durante o meu trabalho. Então eu posso tentar, na medida do possível, promover ali um momento de oração com os colegas de trabalho, promover ali um momento de leitura bíblica com os colegas de trabalho. Posso, talvez, se eu tiver essa possibilidade, essa oportunidade, colocar música evangélica, né, música cristã, de boa qualidade, lá no meu ambiente de trabalho, para que as pessoas vão ouvindo. Tudo isso é uma bênção, né? Tantas pessoas têm a iniciativa, né, de, às vezes tem um comércio, são cristãs, e a pessoa faz uma compra e ele pega um folhetinho e fala, olha, toma aqui, paz do Senhor, vai com Deus, e entende que isto é essencialmente a forma do cristão encarar o trabalho. Mas isso, meus irmãos, são formas que nós anexamos ao nosso trabalho. Nenhuma delas, por melhores que sejam, nenhuma delas está afetando, está influenciando diretamente a forma como nós trabalhamos efetivamente. Essas coisas que nós anexamos, elas não modificam a forma como nós vemos o trabalho, pensamos o trabalho. São complementos, são coisas que às vezes nós podemos fazer e coisas que às vezes nós não podemos fazer. Inclusive nós, como cristãos, precisamos pensar muito nisso, porque talvez você tenha sido contratado para um trabalho de 40 horas e na descrição das suas atividades não inclui a pregação do Evangelho. Talvez você, né, tenha um trabalho em que você não tem essa liberdade. E a pessoa que está te pagando pode, muitas vezes, te cobrar disso. Olha, meu amigo, infelizmente não é para isso que eu estou te pagando. Não é para esse propósito. Talvez você tenha essa liberdade. Talvez Deus abra uma porta para você, você consiga, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, fazer uma reunião de oração. No horário do almoço, posso fazer aqui uma reunião de oração. E se você consegue, isso é uma bênção. Mas ainda é uma parte anexada. Ainda não é o trabalho. Não é como nós enxergamos e nós pensamos o trabalho. Outros pensam que a ética profissional então um trabalho pensado de forma cristã. Ou seja, eu sou um profissional, eu chego no horário no meu trabalho, eu cumpro com aquilo que me é proposto, designado, eu não faço nada que seja desonesto, ilegal, contrário à minha fé. E nós entendemos muitas vezes que isto, então, é ser um cristão no trabalho. Como diziam os nossos pais, né? Quando nós fazemos isso, não fazemos mais do que a obrigação. Não fazemos mais do que a obrigação. O ímpio também pode fazer tudo isto. Certamente você conhece pessoas que não são cristãs, ou que não temem a Deus, mas que são extremamente corretas e éticas no trabalho. E isso não muda a forma como eles enxergam o trabalho, porque o foco deles é outro, o trabalho para eles, a visão do trabalho para eles é outra coisa. Embora, ressalte, não há nada de errado, não há nada de ruim, pelo contrário, em você, se você consegue, se você faz tudo isso. Aliás, a questão ética, como eu disse, é uma obrigação. É uma obrigação, porque aí sim, se nós estivéssemos querendo ser cristão, viver uma vida cristã, e no nosso dia a dia, na nossa atividade profissional, vivêssemos de forma como se Cristo não existisse, e aí nós estaríamos prestando um desserviço ao Evangelho. Estaríamos
afastando as pessoas do Evangelho. Não sei se você já teve essa experiência triste de conhecer alguém fora da igreja e depois encontrar aqui na igreja. Conhecer o primeiro lá e depois, cara, eu estou dizendo experiência triste porque às vezes a experiência é triste. Porque lá você conhece a pessoa, vê a atitude da pessoa, vê que não é nada que você recomendaria ou que seria alguma coisa boa e de repente você encontra a pessoa aqui na igreja e você fala, poxa, mas essa pessoa é a mesma pessoa com quem eu trabalhei, com quem eu me relacionei lá fora e que me deu tais e tais impressões, e agora eu vejo ela aqui, como que eu vou conciliar isso? Às vezes nós passamos por esse dissabor de encontrar essa incoerência. Mas vamos caminhando. Pode passar aí, meu querido. Então, de que forma nós podemos e devemos integrar a fé e o trabalho? Primeiramente, meus irmãos, a fé precisa ser a lente através da qual nós enxergamos o trabalho. A fé precisa ser a forma de ver as coisas. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 9 e 10, os irmãos conhecem um pouco da história, quando Eliseu pede para o seu moço, Geazi, ir olhar o cenário, quando o povo estava sendo encurralado por um rei ímpio, o rei Ben-Hadad, e o moço volta desesperado, Geazi volta desesperado, dizendo, olha, são muitos, nós estamos perdidos, nós vamos morrer, nós não temos saída. E Eliseu ora e fala assim, Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos de Geazi. Então, Deus abre os olhos dele e ele passa a enxergar e percebe que maiores e mais numerosos são os que estão com eles do que os que estão contrários. E ele consegue então enxergar que a vitória é certa. Isto é enxergar as coisas pela lente da fé. Ver as coisas além daquilo que você pode tocar, daquilo que você enxerga como material. E mais, nossas atividades devem carregar os nossos valores. Filipenses 4, versículo 8, meus irmãos, como eu disse, se quiserem só anotar, porque muitos não vai dar tempo da gente fazer a leitura de todos, ou abrir todas as vezes. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo finaliza ali aquela carta dizendo o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso trabalho precisa carregar as virtudes que nós precisamos refletir de Deus. Isso precisa estar na nossa mente o tempo todo. Nós precisamos entender que no trabalho temos ali a oportunidade de refletir os nossos valores, propositalmente, intencionalmente. Você está no trabalho e faz aquilo assim, olha, eu preciso refletir o ser de Deus, eu preciso refletir o caráter de Deus. Pensar como cristão que tem uma vocação de Deus, ou seja, vocação é um chamado. Pensar como alguém que foi chamado, foi escolhido, foi designado para fazer uma grande obra. Isso é pensar, é enxergar o trabalho. Ser vocacionado, os nossos irmãos reformadores do século XVI entenderam isso de uma forma muito bonita, porque até então, principalmente na Idade Média, se entendia que um trabalho que é de fato espiritual, o melhor, o mais sublime de todos os trabalhos, é aquele que se dedica exclusivamente à oração, à leitura da palavra, ao pensamento, e o melhor mesmo era não se contaminar, então se coloca como algo acima das outras coisas a cultura do monasticismo, ou seja, de se voltar e se enclausurar nos mosteiros.
e ali se dedica exclusivamente à palavra, à leitura. Então esta é a tarefa das tarefas, a mais sublime das ocupações, então você se dedicar exclusivamente. Já aquele que faz um trabalho manual, não tem essa mesma, esse mesmo olhar de Deus. Deus não vê como algo tão relevante, e isso está errado. Os nossos irmãos fizeram um ótimo trabalho em corrigir isso, ao entender que é tão importante aquele que faz o pão, que acorda cedo e que depois oferece isso para o nosso bem, para o nosso benefício, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, quanto aquele que se dedica preparando uma aula de escola dominical, ou aquele que faz disso, né, o seu ministério, a sua vida, e prega a palavra de forma integral no seu tempo. Entendamos, irmãos, Deus nos chama a trabalhar, Ele nos ensina a trabalhar, e Ele não faz esse tipo de acepção, né? O próprio Deus, Ele se apresenta para nós, no princípio da criação do mundo, como alguém que trabalha, como alguém que é um oleiro, porque do barro nós fomos criados, como alguém que é um jardineiro, porque Ele cultivou um jardim para que o homem ali fosse colocado, né? Jesus Cristo, quando vem e assume forma de homem, Ele não vem como um sumo sacerdote a princípio, Ele vem como alguém simples, como um carpinteiro. Então não há, meus irmãos, alguém que possa se gloriar de ter um trabalho que seja mais digno do que outro. Avançando aqui, meu irmão. Então nós vamos tratar de ver a questão do trabalho de acordo com de acordo com 3 pilares que são extremamente simples para nós, que nós compreendemos bem, que são os pilares da criação, da queda e da redenção. A nossa vida, a nossa visão cristã toda passa por essa questão, de enxergarmos tudo que nós temos, tudo que nós somos através da criação, ou seja, qual foi o propósito original disso? Para que isto foi criado? De que forma que isso foi criado? Ok, mas nós passamos pela queda. Quais são os efeitos dessa queda, desse pecado? O que isso tornou? De que forma isso se apresenta para nós hoje? Mas nós não ficamos na queda. Nós hoje passamos, a partir de Cristo, por meio de Cristo, pela redenção. Então, de que forma nós podemos ver aquilo que Deus nos proporcionou a partir da redenção? Então nós vamos procurar ver dessa forma, dessa natureza. Pode avançar aí, por favor, meu irmão. Primeiramente, o trabalho como vocação na criação. Deus, nosso Deus, é um Deus que trabalha, e Ele fez um homem para refletir a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus se apresentando como alguém que tinha feito uma grande obra. Em 6 dias Ele trabalhou, fez todas as coisas e descansou. João 5,17 diz: mas Ele lhes disse, quando os acusadores, perseguidores de Jesus, o acusavam de estar trabalhando em pleno sábado, e Jesus disse assim: olha, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Nosso Deus é um Deus que trabalha, e nós precisamos refletir o caráter de Deus, nós precisamos refletir a imagem de Deus. Temos um Deus de fato que trabalha. Deus ordenou em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que o homem dominasse a terra. Deu um trabalho para ele: sujeitai-a, dominai. Em 2,15 diz:
que ele deveria cultivar e guardar o jardim. E eu estou dizendo isso ainda antes do pecado. Estou falando que o trabalho, muitas vezes visto, enxergado erroneamente como fruto da maldição, fruto do pecado, e não é verdade. Deus não fez o homem para o trabalho. Deus não fez o homem para o trabalho, mas fez o trabalho para o homem. Deu essa bênção que é o trabalho para o homem. Basta nós pensarmos um pouco de como que é frustrante quando nós não temos trabalho, quando alguns de nós, né, passamos por essa situação de não termos trabalho, não temos emprego. A situação do país, a situação do nosso contexto social faz com que muitas vezes nós passemos por essa dificuldade, e como que isso nos afeta. É claro que a questão financeira está envolvida, mas às vezes, por exemplo, uma pessoa passa pela aposentadoria, está aposentado, e graças a Deus por isso, mas muitas vezes a pessoa não está preparada para estar passando por aquele momento de aposentadoria, porque talvez tenha feito durante a sua vida toda, da sua vida, o trabalho como algo prazeroso, o trabalho como algo que faz parte da sua vida, tem enxergado o trabalho como algo tão bom, tão benéfico, e depois não consegue mais se ver como uma pessoa útil. Muitas pessoas, quando passam por essa fase, entram num estágio, num período de tristeza, muitas vezes, depressão, e talvez porque não se prepararam para esse momento. Talvez entenderam que a aposentadoria era o fim do trabalho, e não é o fim do trabalho. Muitas vezes é o fim da atividade remunerada, ou daquela atividade remunerada. Você ainda continua sendo remunerado, mas você precisa, aos olhos da palavra de Deus, de continuar ativo, trabalhando, na medida das suas forças, na medida da sua condição. Algo precioso aqui que eu aprendo com as Escrituras, meus irmãos, está registrado em Isaías capítulo 28, versículos 24 até o versículo 26 e 29. Algo precioso, que é o seguinte: porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois, eu queria chamar a atenção para esse versículo 26. Pois o seu Deus assim o instruiu devidamente e o ensina. É Deus quem ensinou o homem a fazer este trabalho. Aí no 29 diz o seguinte: também isso procede, porque ele continua falando, né, sobre o trabalho, sobre de que forma que o homem deveria trabalhar e como que o homem faz, quais são descreve as atividades, e ele fala assim: olha, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías está dizendo aqui que quem ensina o homem a trabalhar é o próprio Deus. E muito do que o homem sabe, muito do que o homem pratica, muito do que o homem conhece, não é sabedoria humana, mas foi Deus que ensinou a fazer assim. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Deus ensinou como cultivar a terra, Deus ensinou como trabalhar, Deus deu sabedoria ao homem. Essa sabedoria provém dele próprio, de Deus. Também não há trabalhos que são mais dignos do que outros, meus irmãos. Nós não podemos olhar para aquele que tem aos nossos olhos, e isso também precisa ser corrigido pela lente do cristão. Nós não podemos olhar para alguém que tem uma tal graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ou uma posição de trabalho que a sociedade reconhece como elevada, e considerá-lo melhor ou maior do que aquele que exerce uma função mais simples, como aquele que dirige ônibus e dessa forma serve também a outros, como aquele que limpa
os ambientes e dessa forma está servindo ao outro. Tiago, capítulo 2, versículos 2 a 4, diz assim, algo extremamente importante sobre essa questão de nós não fazermos acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência, ou seja, com honra, o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali, ou em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Nós não podemos olhar para um e para outro e não, este tem uma condição melhor, então este precisa de um tratamento melhor, este é mais simples, então não precisa ser honrado, não há que se fazer nenhuma menção ou algo de especial. E Tiago nos exorta, vocês não estão buscando juízo para vocês mesmos, estão sendo tomados por um pensamento perverso. E depois, se você continuar a leitura do texto, vai ver assim, vocês já pararam para pensar que são justamente eles que oprimem, falando sobre os ricos, né? Quem oprime, quem tantas vezes tira de vocês naquele contexto, né? Mais do que deveria, muitas vezes este que você está honrando muito mais do que aquele que é servil. Bom, e a vocação, nós precisamos enxergar isso como vocação, algo como vocação, quando servimos como agentes de Deus e servimos com propósito. Na linguagem do reformador Martim Lutero, ele diz que nós usamos máscaras de Deus, não num mau sentido, mas às vezes quando Deus quer servir, quando Deus quer abençoar, quando Deus pretende usar de misericórdia com alguém, Ele muitas vezes nos usa para fazer este serviço. Pensa você de quantas coisas, o serviço de quantas pessoas você teve que contar para estar aqui nesta manhã, né? A roupa que você está vestindo, o transporte que você utilizou, os alimentos que você consumiu, quantas pessoas foram usadas por Deus para te abençoar? Usadas por Deus. Então, Lutero entendia isso, olha, Deus usa máscaras nesse sentido de que usa as pessoas para servir uns aos outros. Isto é entender, quando nós entendemos que nós trabalhamos com este propósito de servir a Deus, ajudando as pessoas, é quando nós entendemos o que é ter então uma cosmovisão cristã, nesse sentido. Com propósito, é muito importante ter a ideia, a noção do propósito. O escritor Michael Horton diz num de seus livros o seguinte, que alguém ao passar por uma construção, pergunta para uma pessoa, o que você está fazendo? E ele diz, eu estou aqui quebrando pedras. E pergunta para o segundo, e você, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou preparando a argamassa, estou misturando aqui cimento, areia com as pedras, preparando uma argamassa. E vem um terceiro, e antes até que ele perguntasse, esse terceiro já vem com um sorriso no rosto e diz, eu estou construindo uma grande catedral. Estava ali carregando um carrinho de mão, estava num trabalho tal qual os outros, mas entendia que o que ele estava fazendo era algo para glorificar, para servir ao nosso Deus e as pessoas a quem Ele nos confiou para servirmos. Então, isto é um chamado, isso é você entender que a sua vocação tem um propósito, isso é entender que nós somos agentes de Deus em nosso trabalho, quando nós estamos de fato dispostos a fazer aquilo que Deus nos vocacionou a fazer. Pode passar, meu irmão, por favor. Mas um segundo pilar é a questão dos efeitos da queda sobre esse nosso trabalho, que é tão abençoador, que é tão bom. Mas existiu a queda no meio do caminho, né? Alguma coisa de errado aconteceu. O pecado apareceu, e se nós, à luz, né, de Gênesis 3,
Gênesis 3:17, diz o seguinte: maldita é a terra por tua causa, se referindo ao pecado do homem. Maldita é a terra por tua causa. Veja, ele não está dizendo que maldito é o trabalho. E depois ele complementa, Deus falando: em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. O trabalho passou a ser algo duro, penoso, dá trabalho, né? Dá trabalho. Se é algo que você não exige nenhum esforço de você, não é trabalho, mas exige esforço. Ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, no suor do rosto comerás o teu pão. Deus não está aqui amaldiçoando o trabalho, mas o pecado afetou todos os aspectos da nossa vida. Afetou a própria natureza e afetou a forma como nós usufruímos, a forma como nós recebemos de Deus essa bênção que é o trabalho. Veja, se nós entendermos que o trabalho é uma maldição, pelo mesmo caminho, vamos entender que os filhos também o são, né? Porque Deus diz para a mulher: olha, a partir de agora, em dores de partos darás à luz. Ou seja, tornou algo que era uma bênção e continua sendo uma bênção, mas algo que foi atingido, foi afetado pelo pecado, algo que não era para ser assim, não era o propósito, foi atingido pelo pecado, mas continua sendo uma bênção, continua sendo algo maravilhoso, sublime, que é ter um filho, assim como é maravilhoso, sublime, temos a bênção de podermos trabalhar, de podermos servir. Mas o trabalho se torna então penoso, infrutífero, frustrante, e muitas vezes nós pecamos porque ele gera murmuração. Ele gera murmuração. Passamos aí, meus irmãos, tantas vezes a entender o trabalho como uma forma de recompensa. Trabalhamos apenas, tão somente pela recompensa, pelo dinheiro que o trabalho dá. Não enxergamos mais o propósito divino no trabalho. Tantas vezes, né, os jovens, né, principalmente quando saem da faculdade com uma profissão e entendem o seguinte: agora eu vou mudar o mundo, né, eu agora sou um professor e eu vou mudar o mundo através da educação. E depois de 1, 2 anos, 3 anos, ele cai em si, ele percebe que tem muitos cardos e abrolhos para serem retirados, ele percebe que a terra não é tão favorável para receber aquela semeadura, e é duro, é penoso, mas também não podemos ir para o outro extremo de entender que então maldita é a terra, nada do que eu faço dá certo, nada do que eu faço tem propósito, eu preciso mesmo é só trabalhar para me alimentar, eu vou pensar aqui nas minhas férias, sabe, trabalhar pensando nas próximas férias, entrar na segunda-feira pensando na sexta-feira, e onde ali então a ausência do trabalho, aquele momento sem trabalho, então é a bênção de Deus. Aquilo ali é a bênção, mas o trabalho então é algo penoso, é algo frustrante, é algo que eu não vejo a mão de Deus ali. Isso está errado. Essa murmuração, olha como, não sei, talvez só eu, mas como nós murmuramos com relação ao trabalho. Tantas vezes quando nós vamos falar do trabalho, da nossa vocação, daquilo que Deus preparou para nós murmuramos, falamos da dificuldade, falamos de como que isso traz problemas, mas tantas vezes esquecemos de agradecer, que Deus é o autor do trabalho. Passam então a existir, meus irmãos, como mais um dos efeitos do pecado, razões egoístas para o trabalho. Os irmãos já fizeram certamente a leitura de Gênesis e sabem que a linhagem de Caim tinha ali pessoas capacitadas, capazes, trabalhadoras. Ali você tinha agricultores, você tinha pecuaristas, tinha metalúrgicos, né, porque eles dominavam a questão do metal e faziam ferramentas, e foram crescendo com relação ao desenvolvimento humano, e tudo isso em si mesmo muito bom, foi Deus que preparou para isso mesmo, mas chega uma hora, um momento em que eles falam assim: façamos uma grande torre, ok, façamos uma grande torre, mas para que o nosso nome se torne
célebre, conhecido. Vamos fazer o nosso nome ficar conhecido na terra. E mais, vamos chegar ao céu. Uma forma de dizer que eles podiam se comparar a Deus, eles podiam se tornar, receber as honras e receber as homenagens que não viessem de Deus, mas sim do seu próprio esforço. Façamos o nosso nome sobre a terra. Engraçado que nós, às vezes, os mais antigos, né, às vezes falavam assim, qual é a sua graça, né? Se referindo a qual é o seu nome, porque o nome é algo que você recebe de graça. O nome é algo que você recebe de graça. Isso passa por essa questão aqui, porque eles não queriam receber isso de Deus, eles queriam eles próprios construírem, fazerem o seu nome, serem glorificados por eles mesmos. Outro ponto aqui é a questão da redenção humanista. Como eu já disse aqui, né, quantas vezes nós trabalhamos e entendemos que pelo trabalho o mundo vai ser um lugar melhor. Quantas vezes eu já ouvi que a educação é a solução para todos os problemas da sociedade? Você já não ouviu? A educação é a solução para todos os problemas da sociedade. Isso não é verdade. Que quando tivermos pleno emprego, todo mundo trabalhando, então eliminaremos os males da sociedade, o desemprego, evidentemente, mas a questão da violência, dos roubos e tantas outras coisas, tantos males que estão muitas vezes vinculados, como se isso em si fosse suficiente para eliminar os males. Mas isso não elimina o pecado vai continuar ali, né? Às vezes nós entendemos que precisamos de fazer uma cultura cristã, no sentido de nos cercarmos numa escola cristã ou num comércio cristão, como se ali, quando nós nos cercássemos plenamente de cristãos, ali não haveria o pecado, mas há, porque o pecado não está lá fora, o pecado está dentro de nós. O pecado está dentro de nós. Então não é desta forma, não é nos isolando, não é através de uma visão humanista do trabalho que nós vamos eliminar as suas consequências, os seus efeitos. Pode passar, meu querido, por favor. Uma cosmovisão nova, agora a partir da redenção, entendendo que o pecado teve as suas consequências, mas nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Cristo veio e nos libertou, e se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós não precisamos mais de andar debaixo do jugo do pecado, e nós podemos voltar a enxergar a natureza e as coisas e a obra de Deus como algo precioso, como algo abençoador. Podemos e precisamos, meus irmãos, olhar para o nosso trabalho como uma possibilidade, um meio de sermos cheios do Espírito Santo. Mas como? Os irmãos se recordam certamente, né, de que Paulo, ele diz no versículo 5, capítulo 5, versículo 18, não vou lembrar agora, mas diz o seguinte: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, antes ele diz, né, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Ele dá uma ordem para o cristão. Mas enchei-vos do Espírito. E aí, logo depois que ele fala, mas enchei-vos do Espírito, ele passa a dizer como ser cheio do Espírito Santo. E aí ele vai tratar de algumas questões, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, com hinos espirituais. Ele fala de algo espiritual de fato. Mas depois ele fala de algo que muitas vezes nós paramos ali no entoando, falando, louvando, entre nós com salmos, com hinos espirituais, mas não entendemos uma coisa, que o cristianismo ele abrange todas as partes da nossa vida. O cristianismo passa a envolver a forma como nós nos relacionamos, e ele fala, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Então não é só pelos hinos espirituais e pela oração e pela leitura da palavra que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, mas sujeitando-nos uns aos outros em amor.
Depois ele passa a tratar, meus irmãos, do relacionamento da mulher para com o marido. E a mulher, em relação ao marido, como ela deve se portar, de que forma que ela deve encarar o seu papel no casamento. O marido, de que forma que ele precisa enxergar o seu compromisso para com a sua esposa. E ele continua no contexto de ser cheios do Espírito Santo. Ele não mudou o contexto. Olha, sede cheios do Espírito Santo. Os pais, não provoqueis, não leveis os vossos filhos à ira, mas criai-os e educai-os em toda a disciplina, na admoestação do Senhor. E ele diz para os filhos: ó filhos, obedecei ao vosso pai e à vossa mãe, aos pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que é o mandamento com promessa, né, que para que te vá bem, te prolonguem os dias sobre a terra. E ele vai tratando dessas coisas, até que ele chega numa questão e diz o seguinte, em Efésios, meus irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 18, isso que eu estava tratando. Até que ele chega então e diz o seguinte: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne. Está falando da relação trabalhador-patrão. Servos, obedecei ao Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. Ele está dizendo o seguinte, para você fazer a sua função, de acordo com aquilo que você foi chamado para fazer. Quais são as suas atribuições naquele trabalho? Quais são as suas atribuições? Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, na sinceridade do vosso coração, e não servindo à vista, ou seja, não é fazer porque alguém está vendo, porque você está sendo vigiado, não servindo à vista, mas não para agradar a homens, mas como servos, como servindo a Deus de toda boa vontade, como se ao Senhor e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Não está falando só para o escravo, não, para aquele que é livre também, entendendo que no seu trabalho você precisa fazer como se estivesse servindo ao próprio Deus. Esta é a cosmovisão, essa é a forma como o cristão precisa enxergar o seu trabalho normal, o seu trabalho comum, como não é algo que eu estou fazendo para o meu patrão, não é algo que eu estou fazendo para encher o bolso dele, é algo que eu estou fazendo do melhor que eu posso, da melhor forma que eu posso fazer, para servir ao Senhor. Tudo quanto vier a sua mão para fazer, fazei de todo o teu coração, com todas as tuas forças, a palavra de Deus nos orienta. Seja na condição de um escravo, né, como José, entendeu que, mesmo lá naquela situação em que ele foi levado, né, passando por tantas situações, ele entendeu que ali naquele contexto de escravidão, ele estava servindo na casa de Potifar, ele era um servo do Senhor, e a visão dele nunca se embaçou, não se perdeu, e ele entendia que não podia cometer tal loucura contra o seu Deus, e também contra o seu patrão, em pecar contra eles, pecar contra Deus, pecar contra o seu Senhor terreno. E Deus honrou, e Deus entendeu, e Deus deu a José essa oportunidade de ser honrado no seu trabalho, o fez crescer. A rainha Esther também é um exemplo interessante para nós entendermos aqui, porque se os irmãos se lembrarem um pouco da história, a rainha Esther ela foi conduzida para se tornar rainha a partir de uma espécie de um concurso, né? Um vestibular para rainha. Ia ser a rainha de um rei ímpio, sanguinário, alguém terrível, né? O rei Assuero. E este rei Assuero, levado, aconselhado por maus conselheiros, pelo próprio diabo, queria oprimir e acabar e aniquilar o povo judeu, o povo que estava ali no cativeiro, mas que era temente a Deus. E a rainha Esther foi usada através, né, também de Mordecai, que a aconselha e fala: olha, você
certamente, ela a princípio ela não queria fazer aquilo, porque entendeu o seguinte: olha, se eu for na presença do rei para tentar requerer alguma coisa, dizer alguma coisa, olha, para com isso, ele vai me matar. O rei mata aquele que não é convidado à sua presença, ele mata. E você está querendo que eu faça isso? E Mordecai fala o seguinte: olha, certamente, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar de outra forma. Ele vai nos livrar de outra forma. Mas você, toma cuidado. Porque se você não fizer aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, você foi colocada na condição de rainha para fazer o seu papel, para você trabalhar, para você servir. E ela então entende, jejua, pede para outros, para o povo também jejuar e orar, e então ela entende que precisa fazer o seu papel na sociedade, na condição que ela foi colocada, que é a condição de rainha. E ela passa a atuar ali, meus irmãos, como uma rainha, não algo diferente. Isso que é maravilhoso, porque Deus nos chama para fazermos a sua vontade no nosso trabalho, fazendo as nossas atividades, também, fazendo as nossas atividades com o foco de que estamos fazendo o melhor para Deus, estamos fazendo para ajudar as outras pessoas, e não com foco no dinheiro, não com foco na ascensão, no crescimento. E ela então, muitas vezes está ali dando banquetes, mas, poxa, o que ela está fazendo? Sendo rainha. Nesses banquetes que ela dava, ela estava ali fazendo política, estava ali costurando um cenário, e através da sua influência, através das suas ações, ela conseguiu debelar e desviar a fúria, a ira do rei e o ataque do rei com relação ao povo de Deus, no trabalho que ela possuía. Mais um, meu irmão. Então precisamos enxergar a nossa posição, a nossa condição no trabalho com uma forma diferente. A carreira e o dinheiro são algo que pode ser considerado importante, sim, é algo que é importante, mas a questão é em que nós colocamos o nosso coração. Onde é que nós colocamos o nosso coração? Ali, onde nós colocamos o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. A palavra de Deus não nos orienta a desperdiçar as oportunidades. Eu acabei de citar o caso de José, né, que aproveitou as oportunidades. Ele serviu como escravo, mas serviu como governador. Ele aproveitou as oportunidades. Deus estava dando as oportunidades para ele, mas não de forma, em momento nenhum ele negociou com a sua consciência para isso. Em momento nenhum o objetivo alvo da vida dele era ser aquilo que Deus colocou para ele ser. Não é que era isso, esse não é o meu ponto, não é o foco. O objetivo da minha vida é ser o governador, é ser alguém grande. O objetivo da vida dele era servir da melhor forma que ele pudesse, aonde ele estivesse. A rainha Esther também entendeu, em algum momento ela entendeu que ela estava naquela posição, e ela teve aquela oportunidade de ser colocada como rainha, e precisava fazer daquilo um serviço para o Senhor. Lemos em Coríntios, 1 Coríntios 7, 20 e 21, o seguinte, Paulo escrevendo então aos irmãos da igreja de Coríntios: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes, torna-te livre, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. O que Paulo está ensinando aqui, um princípio maravilhoso, é o seguinte: você foi chamado para servir naquela profissão em que de repente você, poxa, essa não é a profissão mais honrada. Faça o melhor que você pode, mas não quer dizer que você não deva aproveitar as oportunidades que Deus está te dando de mudar, de talvez ter um alcance maior com o seu trabalho, de poder fazer algo diferente, algo que beneficie mais pessoas. Não estou falando de mais importante, mas diante de Deus colocando a pessoa numa condição em que possa salvar outras pessoas, como José mesmo diz: olha, Deus me colocou como pai de Faraó e como pai da nação inteira do Egito, e até as nações vizinhas foram salvas graças à providência de Deus, usando o seu servo, usando José. Não é pecado, meu irmão, aproveitar as oportunidades. Não é pecado aproveitar as oportunidades. O pecado é quando o seu coração está nelas.
O pecado é quando você faz dela o seu Deus, faz das oportunidades ou daquele fazer carreira, né? Da carreira passa a ser o seu alvo. Você olha para a presidência. É lá que eu quero chegar, é neste ponto, é aqui que isso que eu almejo. É para isso que eu acordo cedo, é para isso que eu faço. Então aí tem algo de errado na sua cosmovisão. Então aí está errado, porque o seu tesouro está no lugar errado. Buscar o que é principal e não o que é acessório. Mateus 6, 21, cita este versículo que eu já citei, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E 1 Timóteo 6, versículo 6 até o 10, diz algo muito precioso para nós. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Eu vou parar aqui. É pecado então ser rico? Não é pecado ser rico. Olha onde está o pecado aqui, as tentações e as ciladas. O pecado está em tentar isso, em desejar a riqueza. Se o seu desejo, se o seu foco, se o seu direcionamento está no dinheiro, você está procurando tentações e ciladas para a sua vida. Os que caem em tentação e cilada, e tem muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Muito bem, é isso que procura aquele que procura a riqueza, procura a ruína e a perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, não é fugir de ganhar dinheiro, não é isso, o texto está claro, é de onde é que você está colocando o seu alvo, o seu coração. Foge dessas coisas, antes segue a justiça e a piedade, e a fé e o amor, e a constância e a mansidão. Ele fala, olha, está vendo onde está o seu foco aqui? Que é o dinheiro, que é a carreira, foge dessas coisas. Antes, não é para você deixar de trabalhar, não é isso, mas segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a constância e a mansidão, como também o próprio Jesus nos exorta em Mateus 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? E lá no final 32 e 33, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, meus irmãos, quando nós procuramos, trabalhamos, e nosso foco é o dinheiro, é o ajuntar, nós estamos fazendo exatamente o que fazem os gentios, e a nossa visão é a visão que não é a visão bíblica, não é a visão que Deus está nos provendo, pois essas coisas procuram os gentios, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas se eu não fizer, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou comer, como é que eu vou beber? Vosso Pai sabe que precisais, necessitais de todas elas, mas buscai em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse poderia ser o resumo do que nós estamos falando aqui. Buscar a justiça, buscar o reino, e as outras coisas vão ser acrescentadas pelo Pai que sabe das necessidades dos seus filhos. Ele criou você, Ele me criou, Ele sabe do que nós precisamos. E muitas vezes, meus irmãos, e nós podemos dar graças a Deus por isso, Ele nos dá muito mais do que nós precisamos. É muito mais do que nós precisamos. E nós queremos, e tantas vezes nós estamos correndo atrás de mais e mais e mais, e nós temos recebido muito mais do que o que nós precisamos. Caminhando já para o fim, meus irmãos. Por favor, Cristian.
Como eu disse, a questão do trabalho eu queria pegar como o tema principal, e a cultura, ela é parte do trabalho. A cultura, na verdade, a origem da palavra, né? Cultura está imbuído de algum trabalho. Quando nós fazemos agricultura, é um trabalho de cultivar as plantas, né? Os vegetais e os alimentos através daquilo que Deus nos permite plantar e colher, né? Apicultura, avicultura, enfim, tudo isso faz parte de algum trabalho. Então a cultura também, ela está muito vinculada com relação ao nosso trabalho. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender aqui, porque tantas vezes quando nós falamos de cultura, nós temos um pouco de receio e entendemos a cultura como algo negativo, como algo ruim, né? Porque, como diz, né, Jesus também em Mateus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, e então as pessoas entendem o seguinte, não ameis o mundo, então vamos ter envolvimento mínimo com a cultura deste mundo. Rejeitam tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo de bom que Deus está provendo para o nosso sustento. E não é isso que a Bíblia nos ensina, é negar tudo aquilo que Deus tem nos oferecido. Não é através dessa negação, não é através daquele não toques isso, não coma daquilo, né, como Paulo também ensina. Colossenses 2, 20 e 23 diz algo que é precioso para nós. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves daquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Em outro ponto ele fala segundo os ensinos dos demônios. Quem ensina isso, né, de que, olha, vamos rejeitar tudo que é material, e então chama como se o ceticismo, né, ou melhor, o ascetismo não, o ascetismo, aquilo de não se contaminar, não vamos nos contaminar, vamos viver aqui numa bolha, este é o caminho. E aí Paulo fala o seguinte, olha, isso é ensinos de demônios, e aqui ele falando que é a doutrina de homens, pois todas essas coisas com o seu uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, tem aparência, parece que é muito bonito, aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo chama isso de ensino de demônios, ou então andar segundo os ensinos e as doutrinas de homens. Então tantas vezes nós recebemos essa última linha ali, né, assim, olha, na dúvida não faça, na dúvida não faça. Você será que eu posso ir à praia? Na dúvida, tenho dúvida se isso agrada a Deus, não faça. Deus nos deu todas as coisas para que nós pudéssemos usufruir delas, mas Ele também nos deu a sua palavra para nós entendermos de que forma nós podemos fazer isso. Então não é negar todas as coisas, não é negar a cultura, não é dizer que se aquele arquiteto ele não teme a Cristo, então o trabalho daquele arquiteto não é bom. Se aquela arte ela não foi feita por um cristão, então aquela arte não é boa. Se aquela música não foi feita por um cristão, eu não posso dar graças a Deus pelo dom de alguém de fazer uma boa música. É claro, meus irmãos, que aquilo que atenta contra a santidade de Deus precisa de fato ser rejeitado. Tantas coisas na nossa cultura precisam ser de fato rejeitadas e muitas vezes não estão sendo absorvidas, estão sendo consumidas. Mas tantas outras coisas Deus está nos dando para o nosso aprazimento, para o nosso bem-estar, porque Ele se preocupa com o homem de forma integral. Christian, por favor, mais uma aqui. Então, nós precisamos olhar o mundo e olhar a cultura sob a perspectiva da boa criação. Deus fez todas as coisas e no final de tudo disse que tudo era bom, a sua criação era boa, nós podemos sim usufruir das boas dádivas de Deus. 1 Timóteo 4,4 diz, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável.
nós precisamos entender que nós estamos inseridos no mundo, nós temos governantes, e a nossa cultura é dessa forma em que nós somos governados por homens, e muitas vezes esses homens não temem a Deus, e nós precisamos entender que nós como cristãos precisamos orar pelos governantes, cooperar com eles. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta a orarmos. Também 1 Timóteo diz: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Quando nós promovemos a paz, como Jeremias diz, né? Buscai a paz na cidade, porque quando você busca a paz na cidade, você está buscando a sua própria paz para o seu povo. Isso é bom, é aceitável diante de Deus. Então nós precisamos buscar o bom funcionamento das coisas, entender que a cultura, aquilo que Deus criou para reger o ambiente que nós vivemos, vem dele. Toda autoridade está submetida, está debaixo da autoridade de Cristo, e toda autoridade foi dada por ele, tantas vezes como juízo, como espada, foi dada por Deus, mas tantas outras vezes para abençoar, para manutenção da vida e do povo, das pessoas. Mas o nosso dever, meus irmãos, é estar no mundo, porque nós somos colocados no mundo, mas não nos conformarmos com o mundo, como na linguagem de Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos no mundo, nós estamos nesse contexto, nós observamos algumas coisas que não são boas, e o nosso papel é não nos conformarmos com isso, não nos conformarmos. Então, eu citei aqui algumas vezes, né, que a questão de você ter uma escola cristã, embora eu mesmo sou tão simpático a essa ideia de termos uma escola cristã, não é para nos isolarmos do mundo, mas é para nós influenciarmos o mundo. Nós podemos fazer bem, podemos fazer melhor, podemos fazer com excelência, não porque o fato de sermos salvos, isso nos dá uma capacidade maior do que os não cristãos, não é isso, mas é porque quando nós entendemos que estamos servindo a Deus e não a homem, nós fazemos o melhor que nós podemos. Isso revolucionou a Europa no século XVI, meus irmãos. Isso mudou a perspectiva. Os países que sofreram ali, né, participaram da influência dos reformadores, dos puritanos. O seu governo, a sua forma de avanço sobre o mundo estava muito acima e muito além dos outros. Essa é a análise que Max Weber faz no seu livro, que 80% das melhores e maiores empresas ali no século XVII eram dirigidas, eram guiadas por puritanos, por pessoas, no melhor sentido da questão, de pessoas piedosas, pessoas que seguiam aquilo que a palavra de Deus estava orientando. Os melhores profissionais eram aqueles cristãos, eram os cristãos, porque eles faziam não para agradar a homens, mas entenderam que faziam, que tinham o seu propósito, seja lá quebrando pedras, seja lá fazendo uma calçada, mas estavam fazendo para servir a Deus. Então isso foi algo revolucionário, isso foi algo que transformou, isso foi algo que impactou de fato a Europa e a América, que também foi, né, beneficiada por este pensamento, por essa forma de entender. Muitas vezes, muito disso nós aproveitamos, mas nós tantas vezes esquecemos de qual era o propósito e ficamos só com a cultura. Tantas vezes, né? Poxa, eles fizeram assim, né? E fizeram daquela forma. Poxa, então é um bom caminho esse, né? Um caminho, por exemplo, meus irmãos, de dar benefícios, sabe? De entender que Deus estava te abençoando aqui, né? Então aquele empresário lá que tinha uma
uma empresa e observava que os seus funcionários chegavam cansados, tal, e ele olhava e falava assim, mas por que vocês estão assim, né? São 8 horas da manhã, chegaram cansados, tal. Eu falei, não, porque a gente anda 3 horas para chegar aqui. E ele falou assim, não, então eu vou, para a glória de Deus, eu vou fazer, tá no meu alcance, eu vou botar aqui um transporte público, e depois uma outra situação surgia, e ele falou, não, eu vou melhorar, e as pessoas então, tanto o empresário, quanto o chefe, quanto o empregado, eles entendiam que estavam ali servindo a Deus, ao servir o seu irmão, e isso, como cultura, ficou incorporado, como cultura. Então foi assumido, então, olha, dar benefícios aos empregados motiva. Então isso ficou, então é motivacional. Mas se esqueceram de por que isso foi implantado, a forma, o pensamento que estava por trás disso, que era para honrar a Deus. E ficaram apenas com a cultura. E hoje a Europa vive um momento de pós-cristianismo. Eles permanecem tantas vezes com a cultura deixada, o legado deixado, mas já perderam o propósito. O cristão deve, portanto, meus irmãos, aprimorar e transformar. Ser escravo de Cristo é ser livre do mundo. João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não precisamos estar sujeitos à cultura como se nós fôssemos escravos dela. Ou não pudéssemos fazer isso, fazer aquilo, porque não, eu não posso, tudo aquilo eu não posso, mas nós fomos livres para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5,1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Bom, pode passar aí, Christian, acho que já finalizamos aqui. Algumas aplicações práticas disso tudo que eu falei aqui sem parar. Mas eu dou daqui a pouquinho uma oportunidade para os irmãos poderem interagir. Os dons que você recebeu, eles são dádivas de Deus. É vocação, é você chamado para fazer algo. Você é chamado para fazer algo. Não posso me estender tanto, mas nós não podemos entender só como chamado para fazer algo, só a pessoa que está recebendo alguma coisa por isso, né? Talvez com um outro momento, um pouco mais de tempo, nós poderíamos falar sobre a questão do desempregado, porque então o desempregado não está fazendo a vontade de Deus, ele está debaixo da maldição. Nada disso. Primeiro porque não é apenas o trabalho remunerado que é considerado trabalho diante de Deus. Tantas vezes a pessoa está desempregada, mas ela não deixa de servir em casa, servir na igreja, servir na sociedade, e buscar se colocar no mercado de trabalho. E para isso, meus irmãos, a igreja precisa entender que ela tem um papel importantíssimo, fundamental. A igreja não pode virar as costas ou fingir que não está acontecendo nada quando tem um dos seus irmãos, seus membros, passando por uma situação, por exemplo, de desemprego. Precisa ajudar, precisa socorrer, não é favor, é nossa obrigação. Precisamos então entender que aquilo que nós recebemos de Deus, muitas vezes recebemos mais do que nós precisamos, porque recebemos para abençoar a outras pessoas. Nós glorificamos a Deus, meus irmãos, pelo próprio trabalho. Em suma, é isso. Não é que nós precisamos de um trabalho especial que glorifique a Deus. Nós podemos glorificar a Deus pelo próprio trabalho. É claro, trabalhos que não vão contra a vontade de Deus, né? Tantas vezes alguns trabalhos, infelizmente, eles são contrários diretamente à vontade de Deus. Então não é desse ponto que nós estamos falando, mas estamos falando daqueles trabalhos que você fala, poxa, mas aqui a minha contribuição é tão pequena para a sociedade. Meu irmão, você foi chamado para fazer naquele momento, naquele instante, aquele trabalho. Faça com todo o seu coração, com toda a tua força, aquilo que Deus deu na sua mão o poder de fazer. Nós temos, meus irmãos, diretrizes para vivermos uma vida em uma sociedade, uma cultura que não é cristã. Nós não precisamos
andar segundo a lei de homens, dizendo não toque isso, não prove daquilo, não se envolva com aquilo outro, não escute, não leia, não faça. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa diretriz. Nós sabemos que tudo nos é lícito, mas existem tantas coisas que não convém, não edifica, não é bom, não é agradável. Mas Deus nos chamou para a liberdade. Liberdade é uma parte, é um propósito para o qual Deus nos chamou. Então finalizo aqui, pode passar o último aí, Cristian, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém.